Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Aqui é o canal onde eu falo toda semana um pouquinho sobre temas ligados à psicologia. E essa semana o assunto é déficit de atenção. É um assunto bastante interessante, atendendo aqui a um pedido da amiga Kiara, lá do Japão, que gostaria de obter mais informações com relação à falta de concentração em crianças. O déficit de atenção, ele atinge não só crianças, apesar de ser a grande maioria, mas também adultos. Ele se caracteriza pela falta de concentração em atividades normais e corriqueiras e também, eventualmente, apresenta um pouco de impulsividade. Existem duas formas de déficit de atenção, dois modelos, a gente considera e classifica de duas maneiras diferentes. Uma com hiperatividade, que é o TDAH, e a outra sem hiperatividade, que é só o TDA. É difícil saber logo de cara se a criança tem ou não o déficit de atenção, ou se ela é apenas distraída. Mas existem alguns sinais que podem nos ajudar a descobrir isso. A criança que tem o TDA, a portadora do TDA, é tratada como uma criança que vive no mundo da lua. Aquela criança que é desligada, não presta atenção, que não consegue focar em nada que está ao seu redor. Ela acaba se perdendo nos seus próprios pensamentos e não presta atenção no que está acontecendo em volta dela, seja na sala de aula, seja em casa, seja com colegas, em qualquer situação. O problema é que esse déficit de atenção, quando ele não é apenas uma criança desligada, pode trazer vários problemas. Uma das causas provável para esse déficit de atenção é que falta um pouco de dopamina, né? Que é um neurotransmissor e faz com que a criança se desligue, e quanto mais ela tenta se focar em um assunto, quanto mais ela tenta prestar atenção, mais ela falha e vai piorar. Contudo, como ela é muito semelhante com a distração, o ideal é fazer um diagnóstico com um neurologista e um psiquiatra, e se for necessário, ou se vocês acharem mais interessante, também fazer um exame cerebral de imagem, porque aí você pode descartar qualquer outro tipo de problema, o que é bastante importante. O TDAH, o TDAH, desculpa, que é o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, ele é diferenciado justamente porque a criança fica muito ativa. A criança ela fica mais impulsiva, ela fica mais focada em coisas alheias a tudo que está acontecendo, procrastina demais, não se concentra, ela não consegue realizar tarefas simples, porque ela simplesmente não consegue parar. É muito difícil para uma criança que tem TDAH conseguir fazer uma lição de casa, porque ao mesmo tempo que ela está ali fazendo aquela atividade, ela quer levantar, andar de um lado para o outro, ligar a televisão, olhar a internet, fazer qualquer outra coisa diferente. É difícil até para fazer uma refeição, é difícil para qualquer coisa que ela precise parar. A ansiedade ela não permite isso e faz com que a criança fique hiperativa e não consiga prestar atenção em quase nada. O tratamento normalmente é medicação para controlar a dopamina, e depois que as coisas estão andando um pouco melhor, a terapia para inserir essa criança normalmente na sociedade. Como eu disse lá no começo, não são só crianças que têm TDA e TDAH. Nos adultos é um pouco mais fácil de determinar, porque são adultos que não conseguem planejar e não conseguem ter objetivos, não conseguem expressar sentimentos, se sentem o tempo todo entediados, não conseguem ter empatia por nada, são normalmente apáticos, ficam andando de um lado para o outro sem parar, ou fala muito ou não fala nada, não consegue fazer a expressão correta daquilo que desejam, daquilo que sentem. Então, muito comum em crianças, tomar muito cuidado para não tentar diagnosticar sozinho, achar que a criança tem algum problema mais sério, quando a criança pode só precisar de um incentivo, porque ela pode ser realmente só desatenta, um pouco desligada.
Mas, se você não tem certeza, vai atrás de um neuro, vai atrás de um psiquiatra infantil, para que você se sinta mais tranquila e para que você tenha certeza do que pode ser feito. Tá bom? Pessoal, se vocês também tiverem algum assunto interessante ou que tenham alguma curiosidade, que queiram saber alguma coisa diferente, escreve aqui embaixo que nas próximas semanas eu falo um pouquinho sobre o assunto que vocês desejarem. Tá bem? Muito obrigado, obrigado pelo tempo de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.